Então, eu sugiro, né, que depois se faça essa atividade de uma forma bem pausada, sabe? Que vocês possam fazer com calma, certo? Então, que vocês parem depois, tipo assim, tira um tempo, sei lá, na hora que você acorda, antes de você dormir, no momento que seja só você com você mesma, né, para você fazer as atividades, porque isso aqui é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, tá? Isso aqui eu faria é, uma sessão, né, de coach com uma pessoa, então eu estou trazendo esse conhecimento aqui para que vocês possam para que vocês possam ter uma noção de tudo, mas recomendo que depois se faça, né, de uma forma, vamos dizer assim, né, bem intensa, assim, né, bem você com você mesma, tá? Vamos lá, cadê? Eu tô apanhando, né, tô apanhando, e eu não tenho ninguém aqui comigo no Zoom. Vamos ver se vai dar. Acho que vai dar. Então vamos lá, meninas. Boa noite a todas, para quem está aqui no Instagram, boa noite para quem vai chegar no Zoom, boa noite para quem vai assistir gravado no YouTube. Então, né, nós tivemos três aulas, né? Essa é a terceira aula do nosso programada, né? Do nosso, vamos dizer assim, né? Da nossa imersão programada para brilhar em 2025. Então, primeiro a gente analisou o nosso estado atual, né, baseado no ano de 2024 e já projetando o nosso ano de 2025. Semana passada, né, quando a gente estabeleceu esse estado atual, a gente já também estabeleceu, né, o que que a gente quer para a nossa vida em cada uma das nossas áreas em 2025. Depois analisamos se essa meta que a gente estabeleceu, né, para o ano de 2025, ela é uma meta cognitivamente alcançável, né? Se a forma como eu estabeleci não é nem pequena demais, nem grande demais, né? E agora a gente vai parar para pensar se a nossa mente, né, está programada para alcançar esse objetivo. E se não está, o que eu preciso fazer para alcançar? Porque não adianta a gente colocar, igual eu tenho aqui, né, na minha frente, todos os meus, as minhas metas do ano de 2025, tá bem aqui, ó, na minha frente. Eu trabalho aqui no computador olhando para elas. Mas não adianta eu olhar para essa meta e ela ser um sonho, né? Qual que é a diferença de um sonho e uma meta? Um sonho é algo que eu penso que eu quero realizar. Uma meta é quando eu coloco data neste sonho, eu coloco rotina nesse sonho e eu coloco métricas para avaliar o meu alcance. Aí, quando eu faço isso, eu transformo sonho em metas. Só que muitas vezes você até sabe o que tem que fazer, você está fazendo as ações que precisam ser feitas, mas de alguma forma, né, você não está conseguindo alcançar esse objetivo. Pode estar havendo um processo de autossabotagem, às vezes inconsciente, né, que está te impedindo de alcançar o que você quer. E isso está 100% ligado às nossas crenças, né? Está 100% ligado às crenças que eu tenho sobre mim, sobre o que eu sou capaz e sobre o que eu mereço ter, né? Está diretamente ligada à minha identidade enquanto indivíduo. E essas crenças, né, que a gente carrega ao longo do ano, né, elas foram instaladas, né, a grande maioria das nossas crenças são instaladas de duas formas. Ou elas são instaladas mediante alto impacto emocional, ou elas são instaladas mediante repetição. E quando a gente faz um trabalho, né, de programação mental, na maioria das vezes a gente faz isso de uma forma repetitiva, né? Instalando na nossa, ressignificando as nossas crenças e instalando na nossa mente outras crenças. De uma forma, dá para fazer com alto impacto emocional, e a gente trabalha algumas dinâmicas, né, bem intensas. Quem já fez o método se sabe. Mas também dá para trabalhar por repetição, com exercícios de repetição. E dá para trabalhar também de uma forma, por exemplo, gente, pensa assim, eu comecei meu trabalho de desenvolvimento pessoal em 2015, né? Então, hoje eu consigo muito mais rapidamente programar a minha crença para algumas coisas que eu quero.
Algumas crenças são um pouco mais difíceis do que outras, principalmente quando elas estão muito ligadas aos nossos pais. Mas as mais simples, né? Eu já consigo identificar quando eu estou num processo de autossabotagem por contas delas e já consigo, né? Vamos dizer assim, autossugestionar a minha mente para que eu consiga alcançar o que eu quero. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E o que eu vou trazer aqui hoje é exatamente essa possibilidade de você tomar consciência das crenças que estão te impedindo de alcançar o que você quer e instalar as crenças que você precisa ter para chegar onde você quer, tá? Porque se você estabelece uma meta, mas sua mente não está programada para ela, infelizmente, você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Sabe aquela pessoa que faz muito esforço e tem pouco resultado? É essa pessoa, né? Essa pessoa que está fazendo tudo que tem que ser feito, mas a mentalidade dela não está programada para alcançar lá. Não está programada para chegar onde ela quer, de verdade, né? E aí a gente tem, né? Eu falo assim, esse trabalho é um trabalho simples, mas ele não é fácil, né? Porque as crenças limitam, o nosso cérebro, né? Naturalmente, vamos dizer assim, né? Sem autocontrole, naturalmente o nosso cérebro é guiado pelas nossas crenças limitantes. Naturalmente, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro ele quer nos proteger. Né? O único objetivo do nosso cérebro é nos manter vivos. Então, tudo aquilo que de alguma forma pode trazer algum risco para você, e esse risco, vamos dizer assim, não só um risco de morte, um risco de humilhação, um risco de abandono, um risco de rejeição, um risco das feridas emocionais, né? Deixa eu até procurar esse conceito aqui, que é o conceito das 5 feridas emocionais, que eu vou falar para você. Então, olha só, se o seu cérebro ele identifica que você pode, né, que você pode ser rejeitada, abandonada, humilhada, traída ou injustiçada, muitas vezes ele vai te impedir de alcançar o que você quer. Como? Descarregando na sua mente, né, algum processo de ansiedade, algum processo de vergonha, algum processo de medo, né, muito medo, as pessoas sentem muito medo, uma procrastinação muito forte, né? Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você dá conta de fazer, mas existe ali, vamos dizer assim, né, um fantasma que gera em você, né, um gasto de energia emocional inútil, você procrastina e começa a acontecer um monte de problema na sua casa, com seus filhos, seu marido, seu namorado, sua irmã, sua prima, sua sobrinha, e acontece de tudo para você não chegar lá, tá? Então a gente precisa ter consciência disso, né? A gente precisa ter consciência de onde a gente quer chegar, mas principalmente a gente precisa ter consciência de que a gente precisa programar a nossa mente para alcançar e a gente precisa identificar quando a nossa mente não está nos ajudando, tá? Gabriela, você que está no Zoom, você está vendo o PowerPoint? O PowerPoint, sim, só que tá no primeiro Uhum, slide. certo. Mas tem um quadrado. Aí, sumiu. O Hã? quadrado, o quadrado preto na tela. Passou. Passou o PowerPoint? Passou. Tá. Então, primeira coisa, né? Qual o seu objetivo em 2025 que a renda de Mary Kay vai te ajudar a conquistar? Porque Mary Kay, gente, é só uma ferramenta. Mary Kay é uma ferramenta profissional e financeira para te ajudar a alcançar outras coisas. Essas coisas podem ser tudo que você quiser. Eu não vou quantificar nem qualificar nada aqui. Então, quem já fez aí seu cartaz de metas para 2025, precisa agora, né, virar assim, então tá bom. Então, quanto eu quero lucrar ou faturar, né, em 2025? E é Mary Kay que vai me ajudar a alcançar esse valor. Tendo esse valor na sua mão, muitas vezes você vai olhar para esse valor, mas se você assistiu a aula passada, você não vai passar por isso, né? Se você não assistiu, vá lá e assista. Então, muitas vezes você pode olhar para essa meta e pensar que eu sou doida por estar te incentivando a fazer isso, porque você mal está conseguindo fazer seus pedidos de 40% todos os meses, porque você está focada na carreira, mas não consegue cadastrar ninguém, né? E tá tudo bem, no sentido assim, ó, ok, se esse foi o seu resultado até hoje, tudo bem. Agora a gente vai pensar no que precisa ser feito para você sair desse estado atual e alcançar o que você quer. Mas a primeira coisa que a gente precisa é o desejo.
A gente precisa ter esse desejo ardente, uma decisão do que você quer e uma visão de futuro muito clara, tá? De quem você quer ser, do que você quer fazer e do que você quer conquistar. Tá? Você precisa ter essa visão de futuro. O cartaz de metas é a sua visão de futuro. É onde, quando você tem o hábito de diariamente visualizar o seu cartaz de metas, tá? Ficar ali cinco minutinhos imaginando a concretização, né, de tudo que está no seu cartaz de metas, você começa a programar a sua mente começa a trabalhar para alcançar esses objetivos, tá? Então, a gente tem que ter muita sabedoria nesse sentido, né? E entender que essas atividades que eu vou passar para você, vamos dizer assim, né? São exercícios mentais diários. Do mesmo jeito que você faz atividade física para ter saúde física, que você se alimenta bem para ter saúde física, você também precisa alimentar a sua mente com imagens do que você quer alcançar para que esse cérebro comece a trabalhar a seu favor, tá? E aí é muito importante, né? Se você precisa olhar para a sua meta e pensar. E essa meta, ela precisa te tirar da sua zona de conforto. Se você olha para a sua meta e você sente assim, nossa, não, tá fácil, tá babado. Isso aí, ó, eu tiro de letra. Tá errado. Você não está, você não está se desafiando a crescer, a se expandir, tá? Então é muito importante a gente olhar para a nossa meta e virar assim, cara, eu vou ter que desenvolver outras habilidades, eu vou ter que fazer um pouco mais do que eu já faço, eu vou ter que, né, realmente desenvolver novas habilidades para alcançar esse objetivo. Aí sim você tem uma meta saudável. Se a meta dá frio no estômago, mas ao mesmo tempo ela desperta em você, né, uma vontade de fazer, né, uma vontade de te superar, essa é a meta certa. E aí, a gente precisa olhar para as nossas metas, né? Muitas vezes a gente tem uma meta que tem muito tempo que a gente está querendo alcançar e a gente não alcança. Né? É engraçado que eu vou falando, tô falando. Quando a gente é diretora, a gente tem o hábito de dar aula para a gente mesma, sabe? Eu vou falando para vocês e pensando nas minhas metas, pensando, nossa, eu também preciso fazer isso. Né, que eu tenho metas em várias áreas, nessa área eu estou bem, nessa área eu preciso melhorar e tudo mais. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que que a gente ainda não conquistou esse objetivo? Porque se a gente não conquistou esse objetivo, é porque existe algo que está me impedindo de realizar esse objetivo. Seja algo que eu estou fazendo, que está atrapalhando, seja algo que eu não estou fazendo e está atrapalhando. Então, eu preciso tomar consciência, acionar minha autorresponsabilidade e olhar para mim. Por que que eu não conquistei esse objetivo ainda? E escrever, tá? Então, se vocês estão assistindo, para quem for assistir novamente ou for assistir gravado, agora é a hora de você parar, tá? Pegar um papel, uma caneta e escrever, porque eu ainda não conquistei esse meu objetivo, tá? Fazer uma lista aí do que faz com que você não realize esses objetivos. E aí você precisa fazer outra pergunta para você. Quais atitudes você precisa ter para realizar esses objetivos? Quais são as atitudes do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de mentalidade, do ponto de vista de network? Quais são as atitudes que você precisa ter para realizar esse objetivo? Né? E você precisa olhar para você de uma forma muito consciente, acolhedora, né? E autorresponsável, e também parar o vídeo e anotar quais atitudes eu preciso realizar para alcançar esse objetivo. Uma outra pergunta poderosa é: por que eu quero realizar esse objetivo? E esse porquê, gente, não pode ser um porquê superficial, sabe? Ele tem que ser um porquê realmente que vai lá dentro de você. É como se você parasse para pensar assim, ó, o que que eu vou ganhar quando eu realizar esse objetivo? Né? O que que eu vou ganhar quando eu alcançar esse objetivo? Como que vai ser minha vida? Né? Como que a minha vida vai ser quando eu alcançar esse objetivo? Né? Como que eu vou me sentir? Como que eu vou estar vestida? Quais vão ser as louças da minha casa, por exemplo? Eu penso muito nisso, né? Como eu estou em fase agora
né, a minha meta principal agora é a reforma da minha casa, eu já começo a imaginar assim, eu quero ter uma cristaleira, porque eu adoro uma taça, né? Eu quero ter cristaleira, eu quero ter jogo, né, de jantar para fazer mesa posta. Olha eu, gente, que nível, né, de evolução a pessoa. Eu quero ter um closet maravilhoso, né? Então eu começo a imaginar um monte de coisa, começo a pensar o que que eu vou ganhar, o que que eu vou ganhar, né? E é isso que vai nos fazer, sabe, nos dias de baixa, nos dias que você não tá bem, é nisso que a gente vai se agarrar para levantar e virar assim. É por isso que eu tô levantando todos os dias. É por isso que eu tô levantando todos os dias. Então, é muito importante a gente parar para pensar o que que eu vou ganhar, né, quando eu alcançar esse objetivo, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, né? Vou dar um exemplo para vocês do ponto de vista profissional. Uma coisa que eu acho o máximo no seminário da Mary Kay é quando eles chamam a diretoras executivas elite, né? E a diretora executiva elite é chamada pelo nome. Então fica assim, diretora executiva elite de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, Goiás, Raquel Ferreira Guiar Guimarães. É um nome bonito, né? E aí eu fico imaginando, assim, fico ouvindo aquela voz da Rosana Bonazzi falando isso, né? Então a gente. E às vezes, nossa, mas você é tão bobo, Raquel, é tão fútil. Não, não tem, gente, não tem sonho útil nem fútil. Se é o seu sonho e é você que vai trabalhar para conquistar, ninguém tem que julgar o seu sonho. O seu sonho é seu. Se o que você quer é aplausos, que seja seu. Se o que você quer é fazer uma poupança, é seu sonho. Ninguém pode julgar nada. Na hora que a gente brinca, né? Que na hora que realiza os sonhos úteis e fúteis. Então, não interessa, é você que trabalha para conquistar. Então, se é útil ou fútil, não é dar conta de ninguém, né? E aí, outra pergunta poderosa, e eu acho que essa é uma das perguntas mais poderosas que a gente tem que responder. E aí, quando eu fizer a pergunta, eu quero que você pare esse vídeo, né? Quando vocês forem assistir novamente, e você reflita. O que que você vai precisar perder para alcançar o seu objetivo? O que que você vai precisar abrir mão? Qual preço você vai ter que pagar e você vai estar disposta a pagar para alcançar o seu objetivo? Vou dar um exemplo para vocês. O Michael, né, meu marido, está de férias, né, encerrou as atividades dele de profissionais desse ano. Aí eu falei para ele, ó, amor, dia 29, que é o fechamento, e dia 3, que é a abertura do sistema, eu vou ter que trabalhar um pouquinho, tá? A gente vai estar lá na praia. Eu achei tão bonitinho, ele virou assim, ó, cada um sabe das suas responsabilidades. Já fiquei feliz, porque se fosse em outros tempos, ele ia ficar todo chateadinho, não foi o caso, né? Ele me apoiou. Eu falei assim, ó, eu vou acompanhar, né, durante tal tempo, o fechamento. Graças a Deus, minha equipe é super independente, então as meninas fazem as coisas, né, tudo sozinhas, glória a Deus. E aí eu quero assistir a live da Mary Kay, né? Para eu chegar em Goiânia já, né, comandada, e apesar de que meu mês de janeiro já está tudo programado também. Então, por exemplo, para alcançar certos objetivos, eu vou ter que abrir mão. Para construir minha casa, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Eu vou ter que abrir mão, por exemplo, de viajar, porque é uma viagem, né? Por exemplo, eu vou passar 10 dias na Bahia, gente. 10 dias. É uma viagem bem cara, entendeu? É uma viagem, assim, né? De um valor considerável. E aí, para construir uma casa, né? Para fazer uma reforma de uma casa que vai custar entre 200 e 250 mil reais, mas vai fazer a casa valer 1 milhão depois, eu vou ter que ganhar mais e gastar menos por um período, né? Eu estava rindo da Manu Carneiro, ela contando assim que as pessoas, ela, né, construiu um sobrado no Alphaville de Brasília, que hoje, o sobrado custou 1 milhão, mas hoje ele vale uns 5, né? E aí ela falando assim que as pessoas falam assim, nossa, mas você quase não sai, você só fica em casa. Ela, gente, eu construí um sobrado de 1 milhão. Eu quero ficar só dentro dele agora. Eu disse, nossa, eu vou ser bem jeitinho quando eu fizer minha casa, não vou para lugar nenhum. Né? Que eu vou querer ficar só dentro de casa, curtindo a casa que eu, né, batalhei, trabalhei para construir. Então é muito importante a gente parar para pensar, né? Do que eu vou ter que abrir mão? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista profissional, né? E aí, diante disso, diante desses questionamentos, dessa tomada de consciência, você tem que comparar o que você vai ganhar e o que você vai precisar perder para alcançar o seu objetivo, né? E aí, quando você fizer essa comparação, o resultado dessa comparação precisa ser uma decisão poderosa de realmente alcançar aquilo que você quer.
E pode ser que você olhe para a sua meta e a data que você estabeleceu e virar assim, cara, o preço vai ser muito alto. Mas aí o que que você vai fazer? Não abra mão da meta. Você pode abrir mão da data, mas não abra mão da meta. Às vezes você pode demorar um pouco mais para alcançar aquele objetivo, porque existe alguns preços que você não está disposto a pagar. Ou você pode estar com sangue no olho, né? E virar assim, cara, o que tiver que ser feito, eu vou fazer. E pau para cima, né? E aí você precisa, né? Você precisa tomar essa decisão em voz alta e falar para você, né? Da decisão que você tomou e todas as vezes que você sentir medo, que você sentir preguiça, que você sentir cansaço, que você sentir todos os sentimentos que muitas vezes nos paralisam, você precisa se lembrar da sua decisão. Você precisa se lembrar dos ganhos que você vai ter, daquilo que você vai conquistar, do porquê que você vai abrir, do porquê que você vai pagar aquele preço. É isso que te faz, né? Que te mantém na rota da constância, tá? E aí, diante disso, né? Você já tomou sua decisão, já sabe o que que você vai ganhar, já sabe o que que você vai abrir mão. Você precisa parar para pensar quando você olha para sua meta, quais são as crenças que vêm em relação a ela. Você precisa realmente meditar nisso. Sabe, a palavra é meditar. Meditar é parar para se ouvir. Meditar, gente, não é não pensar, tá? Não é não, é zerar a mente. Meditar, na verdade, é ouvir a sua mente. Então, quando você olhar para a sua meta, baseada na sua experiência de marketing que você tem, se você é uma nova consultora, baseada na experiência de vida que você tem, você precisa parar para pensar se a sua mente está voltada para a escassez ou se a sua mente está voltada para a abundância. Se quando você olha para a sua mente, você vê possibilidades para sua meta, se quando você olha para a sua meta, você pensa em possibilidades, ou se quando você olha para a sua meta, você pensa só nas dificuldades. Se você olha só para as dificuldades, a sua mente está programada para a escassez. Se você olha para a abundância, a sua mente está programada para a prosperidade. Nossa, Raquel, misericórdia. Descobri que a minha mente está programada para a escassez. Então, vamos desprogramar, né? Eu falo assim, vamos fazer esse descarrego. E como que a gente faz isso, né? Pensa comigo. Se você agir baseado nas suas crenças de escassez, nas suas crenças limitadoras, quais são os resultados que você vai ter? Com certeza não vão ser os resultados que você quer ter, né? Então, para isso, a gente precisa entender como essas crenças foram instaladas dentro de mim, né? Como eu passei a pensar da forma que eu penso, né? As pessoas não têm consciência disso, né? Eu fiz a minha formação em coach emocional pelo método Augusto Cury e o Augusto Cury, o pós-doutorado dele é um estudo sobre a criação dos pensamentos, né? E foi incrível, eu fiz essa pós-graduação em 2015 para 2016, não, 2016, acho que foi 2015 para 2016. E foi tão maravilhoso, porque assim, eu tinha umas crenças meio de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E com aquela formação, eu descobri que eu tenho poder de mudar a minha mentalidade, que eu tenho poder de mudar a minha história, que eu não preciso ser uma vítima da minha infância sofrida que eu tive com a minha mãe, que eu não preciso ser uma vítima dos traumas que eu já vivi. Por exemplo, a conquista do meu segundo carro é eu superando o roubo do primeiro, as minhas não requalificações, né? Porque eu sabia que eu era capaz de reprogramar minha mente. Eu só precisava fazer o que precisava ser feito, né? E para isso eu precisei fazer aí o meu descarrego emocional. Então a gente precisa entender que as nossas ações, elas são direcionadas pelas nossas emoções, e as nossas emoções são direcionadas pelos nossos pensamentos ou pelas nossas crenças. E aí você, consultora Mary Kay, eu quero te convidar para você parar para pensar sobre o que você pensa em relação a algumas coisas, tá? Eu vou pontuar cada uma aqui, mas eu quero que você, como eu já disse, eu vou falar,
vou perguntar o que que você pensa em relação a esse assunto, e eu quero que você escreva no papel. Não precisa fazer isso agora, tá? Eu quero que vocês façam depois isso calmamente, tá? O que que você pensa sobre prospecção de novos contatos? Você acha que é difícil você fazer novos contatos ou que você tem facilidade de conquistar novos contatos? O que que você pensa sobre agendamento de aulas de belezas ou de eventos? Você acha isso uma coisa simples, uma coisa fácil, ou você acha isso extremamente difícil? O que que você pensa sobre atendimento a clientes? Você gosta de atender clientes? Você se diverte quando você atende clientes? Você acha difícil? Você fica com vergonha? Você se sente insegura? Como que você se sente em relação a isso? Qual pensamento, né, vem na sua mente em relação a isso? Qual pensamento impera a sua mente em relação a fechamento de vendas? Já contei inúmeras vezes a história, né, de que eu tinha uma crença limitante que eu não sabia fazer fechamento, né? Até que eu declarei que eu vendia R$ 1.000 todos os dias, né? Que eu vendia facilmente R$ 1.000 todos os dias, e isso virou, né, uma rotina na minha vida. O que que você pensa sobre prospecção de indicações? Ah, não, eu consigo, eu sou boa, pega a indicação, Diri. Ou, eu peço indicação para as pessoas e elas não me dão indicação. O que que você pensa sobre acompanhamento de clientes, né? Eu vou, por exemplo, uma crença que eu tenho, que eu falei que 2025 eu vou romper essa crença, eu falo muito assim, ó, eu não acompanho minhas clientes que me acompanham, né? Mas se eu fizer acompanhamento, lembra do que eu falei? O que que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo? Eu preciso fazer acompanhamento de cliente. Se eu fizesse acompanhamento de cliente, eu venderia mais, pegaria mais indicações e ainda iniciaria muito mais, né? É sair da zona de conforto. O que que você pensa sobre oferecer e apresentar a oportunidade Marquei para as pessoas? Ah, nossa, eu faço isso de uma forma muito simples. Ai, nossa, eu fico com vergonha. Ai, sabe o que que as pessoas vão pensar? E não sei o que, não sei o quê. O que que você pensa? Eu quero só que você escreva no papel. O que que você pensa sobre superar objeções, né? Quando as pessoas vêm e falam assim: ah, não, mas eu não sei vender. Ah, não, mas eu tô sem dinheiro. Naquela hora você vira assim: nossa, que saco. Nossa, ninguém quer cadastrar na Marquei. Nossa, as pessoas não querem cadastrar na Marquei. Ou você simplesmente vira assim: olha, é só uma objeção que eu tenho que vencer e explicar para a pessoa como ela pode desenvolver o negócio dela mesmo diante desse desafio. O que que você pensa sobre desenvolvimento de novas consultoras, né? Você acha que isso é uma coisa fácil? Eu, por exemplo, amo desenvolver nova consultora, né? Amo fazer início perfeito. Quando a pessoa quer fazer, lógico, né? Porque ela precisa querer fazer também, que não tem como obrigar ninguém a fazer nada, né? Então, eu adoro fazer esse trabalho. Ou você, às vezes, vira assim, nossa, mas eu não tenho, assim, resultados exorbitantes como a minha diretora, que já ganhou 2 carros rosa, e aí eu fico achando que eu não tenho competência para fazer isso. Qual pensamento vem para você em relação a isso, né? Então, a gente precisa entender que todos esses pensamentos que você tem em relação a esses pontos, que depois eu vou mandar para vocês, foi criado em algum momento da sua vida. Ou ele é resultado de crenças que você já tinha da sua vida, ou ele é resultado da sua experiência com o Mary Kay, e tá tudo certo, né? Gente, experiências positivas e negativas todos temos. Todo mundo tem, todo mundo leva não, todo mundo tem experiências negativas com o Mary Kay. Nós trabalhamos num negócio de vendas, levar não faz parte do nosso dia a dia, né? O que vai determinar o meu sucesso é como eu lido com esse não, né? A gente fala assim, ó, 10% é o que me acontece, 90% é como eu reajo ao que me acontece, né? Então a gente precisa parar para pensar, como que essa crença foi criada? Uai, eu tive um estímulo externo, uma experiência, essa experiência fez com que eu visse, ouvisse, sentisse, né? E dependendo se foi em alto impacto emocional, ela é ainda mais forte. Isso gera uma memória, né? Um pensamento, e esse pensamento traz imagens e um diálogo interno. Esse pensamento gera uma emoção, um sentimento, né? Gera angústia, gera vergonha, gera preguiça, gera procrastinação, gera baixa autoestima, baixa autoconfiança, gera alguma emoção. E essa emoção gera uma crença possibilitadora ou limitante. E essas crenças, gente, todas as nossas crenças são autorrealizáveis. Por quê? Porque as nossas crenças determinam as nossas ações. A minha crença sobre agendamento determina
Quanto tempo eu aguento levar não até alcançar o meu objetivo de atendimentos na semana? Então, se o meu pensamento é um pensamento limitante, me gera uma emoção negativa, essa emoção negativa com certeza me gera uma paralisação ou uma procrastinação, eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso mudar o meu diálogo interno. E aí eu vou repetir para vocês, gente, o nosso diálogo interno, natural, vamos dizer assim, né? Aquele que a mente está ali pensando sem meu controle não, sem meu gerenciamento, né? Porque os nossos pensamentos, eles são assim, eles acontecem independente da nossa vontade, mas a gente tem o poder de gerenciar cada um deles, né? Vou mostrar um pensamento para vocês. Eu acredito muito no casamento. Eu nunca quis ficar assim, eu nunca fiz assim, ó. Eu nunca fiz, nossa, eu quero casar. Nunca foi meu sonho. Eu queria estudar, trabalhar, ganhar meu dinheiro. Sempre fui muito voltada para o meu profissional. E voltada para o meu profissional, encontrei um homem que tinha as características que eu buscava. E eu acredito muito no casamento. Por que eu acredito no casamento? Porque eu vi meu pai aturando a minha mãe, 27 anos da vida dele. Eu falei assim, gente, isso é minha mãe. É desse jeito que ela é. E ela encontrou um homem igual meu pai, eu também vou encontrar. Eu tinha essa crença, né? E eu tenho um casamento que eu adoro, eu sou mega realizada no meu casamento. Então, eu não tenho a crença que a maioria das mulheres tem em relação a homem e casamento. E eu tive dois namoros antes que não foram namoros bem-sucedidos. Mas isso não me impediu de acreditar no amor. Porque o tempo que eu fiquei vendo meu pai e minha mãe se relacionando foi muito maior, foi muito mais repetitivo e criou dentro de mim uma crença muito forte de relacionamento, né? Mas principalmente uma crença do que eu mereço para mim. Eu falava, eu quero casar com homem igual meu pai, lava, passa, cozinha, me trata igual a rainha. Sempre falei isso, né? E olha uma coisa, gente, olha que interessante, né? Me veio isso agora. É meu cabelo. Eu falo assim, né, que o Michael tem todas as características que eu pedi num homem. Eu só não pedi que ele fosse rico. Eu nunca quis um namorado, nunca assim, tive esse pensamento assim, ah, quero ter um namorado rico, quero ter um namorado assim. Não, eu sempre quis ser rica. Eu queria ser a velha da lancha, vamos dizer assim, né? E aí casei com meu marido, né? Vocês sabem que eu sempre, né, ganhei mais que o meu esposo. Mas graças a Deus, nos últimos anos, a gente se equilibrou, né? Eu ainda ganho mais que ele, às vezes ele ganha mais. E ele queria muito fazer uma viagem no final de ano, né? Porque ele terminou um projeto, tem muito tempo que ele não tira férias e tal, tal, tal. Eu falei assim, Michael, neste momento, o meu orçamento não cabe essa viagem. Falei para ele, ó, a minha programação financeira não cabe essa viagem, mas se você quiser bancar, eu vou. Ele falou assim, eu banco. Gente, estou viajando às custas do meu marido. Eu estou me achando tão rica. Vocês não estão entendendo o nível da minha prosperidade esse ano. Não, tu quer pagar? Então, eu tô indo bancada. Gente, que dia que eu imaginei que eu fosse viver isso. Mas eu sempre declarei na vida do Michael, amor, você vai ser um homem bem-sucedido, você vai ser um homem milionário. Eu sempre empoderei muito meu marido, né? Sempre, ele fala muito, assim, que muito do que ele é graças a mim. Eu sempre falo, eu empodero quando ele vai pôr preço nas coisas dele, eu falo, se você cobrar barato, porque aí ali eu atuo numa coach conjugal, né? E aí eu falo, não, você tem que cobrar caro, porque você é comprometido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ninguém faz o que você faz. E eu falo muito na cabeça dele, então eu empodero muito ele, né? Então, olha só, mesmo não tendo casado com um cara, né, que vamos dizer assim, né, fosse muito mais bem sucedido que eu, ou minimamente igual, porque ele ainda não era, eu já fazia pós-graduação, então estava entrando na faculdade, eu sempre declarei na vida dele que ele ia ser, né? Eu fiz a lavagem cerebral nele, né? Eu coloquei a crença na cabeça dele e coloco muito ainda falo muito ainda, né? Sobre prosperidade com ele. Então, é muito importante a gente compreender isso, compreender como as nossas crenças são criadas. Né? Então, como eu nunca tive essa crença em relação a relacionamento, sempre acreditei no casamento, acreditei no amor, quis ter uma família, e tudo mais, eu vivo nessa parte uma coisa muito positiva. Mas tem outros lados da minha vida que eu estou trabalhando as minhas crenças para alcançar, né, grandes resultados. Então, entendendo, né, como as nossas crenças são formadas, vocês precisam parar esse vídeo e escrever aí, baseado, né, na sua. Depois eu vou deixar o exercício aqui para vocês. A crença de cada um desses pontos, o pensamento, tá? Que cada uma dessas crenças traz, é a frase, né?
que ela traz, a emoção que ela traz, qual sentimento que ela traz e qual ação você acaba tendo em relação a essa crença. Raquel, mas eu não consigo identificar. Medita nisso. Traz isso, tá? Traz esse questionamento para sua mente. Pode ser que na hora você não vai conseguir racionalizar, tá? E deixa esse conteúdo, né, entrar aí, reverberar na sua mente, que uma hora vai vir. Uma hora a luzinha acende e você vai tomar consciência, tá? Então, bora pro descarrego. Como que eu mudo essa crença? De uma forma arbitrária. Eu decido não pensar mais assim. Eu decido mudar esse pensamento, mudar esse sentimento, mudar essa crença para que eu tenha a ação necessária para alcançar o que eu quero. É uma decisão. É uma decisão, gente. Toda vez que aquele pensamento negativo vier e você começar a sentir todas aquelas emoções que te impedem de fazer o que precisa ser feito, você tem que deliberadamente combater essa crença. E, gente, uma coisa que a Violeta me ensinou, que para mim acho que foi assim, uma virada de chave, que é assim. A gente pode chamar esse pensamento limitante de franga, né? O método CIS a gente chama muito de franga. E aí a gente tem que imaginar uma franga assim, bem depenada, sabe aquelas frangas bem depenada? E falando de uma forma assim, muito esdrúxula pra gente aquela frase, como se ela estivesse debochando da nossa cara, sem fazer essa visualização, né? E você tem que olhar para essa franga depenada, debochada e mostrar para ela quem é que manda. E mostrar para ela quem é que manda. Imagina a pessoa enfiando o dedo na sua cara e debochando da sua cara. Você é preguiçosa, você pensa pequeno, você é procrastinadora, você nunca vai chegar onde você quer. Quem você pensa que é para chegar lá? Ninguém gosta de você. Você nunca conquistou nada na sua vida. Você tem que imaginar uma franga depenada, debochada, falando isso para você. E você não precisa brigar com ela. Você simplesmente olha, ok, ouvi o que você disse. Mas eu decido o quê? A minha, ela, às vezes, ela faz tipo assim, igual. Como é que chama? Esqueci. Mas assim, você não discute com franga. Você não entra em debate com franga. Entendeu? Você simplesmente ouve, ok, entendi, mas eu decidi que e faz o que precisa ser feito. Eu decidi crença fortalecedora e partiu ação. Porque assim, gente, não existe uma frase melhor do que eu vi na minha vida do que a frase que a Manu me ensinou um dia. Eu falando para ela assim, amiga, tem dia que eu tô tão perturbada, ou seja, eu estava o quê? Fazendo DR com a franga, né? Ela virou assim, amiga, eu também já passei por isso. Sabe o que que eu fiz quando eu estava assim? Eu enchi minha agenda de trabalho que não dava tempo de eu pensar. Aí quando chegava à noite, eu estava tão cansada que eu dormia, eu não conseguia nem pensar. Eu falei assim, gente, isso foi uma virada de chave. E aí, todas as vezes que eu tô muito angustiada, porque o principal sentimento que a crença limitante, né? Que eu mato ela sempre. Ou, porque assim, quando você tem uma crença e você mata ela, vem outra, e vem outra. E segundo a minha mentora, elas vão ficando cada vez maiores e mais fortes. Então a gente tem que se fortalecer. Então, toda vez que vem, o que eu sinto é angústia e ansiedade. Então, quando eu começo a sentir a angústia, ela vem no peito, né? Quando eu começo a sentir aquele, né, aquele embaraço ali no peito, eu já começo a refletir assim, gente, por que que eu tô assim? Eu falo assim, por que que eu tô angustiada? E eu começo a perceber que muitas vezes eu tô um pouco mais paradinha, ou eu tô envolvida com alguma coisa que não é aquilo que eu preciso fazer. Por quê? Gente, é um processo inconsciente. De repente, você tá procrastinando sem ver, né? E aí, naquela hora, eu falei assim: não, mas eu decidi que eu vou fazer isso aqui, eu já volto para o meu caminho. E a gente vai ficando cada vez mais ágil nesse processo, né? Então, uma forma fantástica de você construir crenças fortalecedoras é o cartaz de metas. Quando você tem o seu cartaz de metas e você constrói uma frase para cada uma das áreas, uma frase fortalecedora ou um mantra que seja, né? Ou um mantra que seja,
e isso vai construindo na sua mente novas sinapses neurais. E aquela sinapse neural representada pela franga, né? Ela vai se enfraquecendo, enquanto que a outra vai crescendo. Só que cada vez que a franga fala e você senta para ter uma DR para ela ou você obedece ela, ela vai ficando cada vez maior, tá? E aí, a cada vez que ela falar, você não ignorar, falar, ok, entendi, mas eu decidi que, e você fortalece a sua outra crença, essa outra crença vai ficando maior, e maior, e maior, e daqui a pouco você nem lembra mais qual que é. Você nem lembra mais qual que é, né? Então, atividade para vocês fazerem, né? Faça o cartaz de metas e coloque uma frase fortalecedora. Eu sou, eu tenho, eu faço, alguma coisa que vai fortalecer aquela sua decisão, tá? Visualize o seu cartaz de meta, gente, ele precisa ser visualizado. E não é olhar essa imagem de uma forma estática. É você olhar para a imagem e imaginar você vivendo aquela conquista. Você vivendo a conquista de uma corte, você vivendo a conquista de um carro, você vivendo a conquista de um lote, você vivendo a conquista de uma viagem, enfim, o objetivo que você quis. Por quê? A frase forma um pensamento, tá? Só que você está fazendo isso de forma arbitrária. Quando você visualiza isso, você sente no seu coração o entusiasmo, a alegria, a celebração. Com isso, cria-se novas crenças, você começa a fortalecer a sua crença fortalecedora e, naturalmente, você parte para a ação. Você parte para a ação que você quer conquistar, tá? E, naturalmente, o resultado vem. Então, sempre que você ver parada, que você não tiver fazendo aquilo que precisa ser feito para alcançar o que você precisa alcançar, você está em DR com a sua franga. E você precisa tomar a sua decisão de ir lá para o seu cartaz de metas, olhar para o seu cartaz de metas, falar suas frases e ativar dentro de você a emoção necessária para você agir em direção que você quer, tá? E aí, é muito importante que vocês também parem, né, e realizem uma atividade que é chamada análise SWOT. É uma atividade muito legal que você consegue perceber se você está agindo baseado nos seus pontos fortes ou nos seus pontos fracos, né? Então, eu deixei aqui, né, a análise SWOT é um quadradinho para vocês elencarem os seus pontos fortes, profissionalmente falando, perceber de que forma esses pontos fortes geram oportunidades para você. Exemplo, eu sou muito disciplinada, eu sou muito inteligente. Qual oportunidade? Eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Eu sou muito disciplinada. Qual oportunidade? Eu consigo ter constância nas minhas ações que geram bons resultados, né? E assim também a gente tem pontos fracos. Por exemplo, um ponto fraco meu, que graças a Deus eu estou melhorando muito, né? Eu me estresso facilmente com as coisas que não estão no meu controle. Qual ameaça isso me traz? Isso me gera sentimentos de irritabilidade, de ansiedade, e isso me adoece. Entende? Então a gente tem que parar e pensar, quais são os meus pontos fracos? Quais resultados? Quais são as ameaças que esses pontos fracos me trazem? E olhando para essa análise SWOT, você para e pensa, o que que está me movendo? Eu estou vivendo baseado em meus pontos fortes, maximizando os meus pontos fortes, ou eu estou maximizando os meus pontos fracos? Que tem gente, se eu perguntar quais são os seus pontos fortes, demora a escrever 5 coisas. Mas se eu perguntar quais são os seus pontos fracos, escreve um pergaminho. O nome disso é baixa autoestima. A pessoa ela olha mais para suas coisas negativas e acaba se deixando levar por isso. Mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo, eu não dou conta. E aí paralisa também ou procrastina, né? Ao invés de olhar para os seus pontos fortes. Raquel, mas eu não sei quais são os meus pontos fortes. Vai meditar nisso para você identificar, tá? E como que eu afasto, né? Eu já falei para vocês um pouco de como que se afasta os pensamentos sabotadores, né? Que é visualizando o seu cartaz de metas,
declarando, né, criando frases fortalecedoras em relação a esse cartaz de metas. Mas uma coisa que ajuda muito a afastar os pensamentos sabotadores é você se focar em tudo que você vai conquistar ao alcançar o seu objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui é a minha agenda do ano de 2025, dourada. Eu falei que esse ano é o ano de ouro, meu ano de ouro, que eu vou romper e conquistar tudo que eu quiser. E aí, eu colei aonde? De onde que eu enfiei? Achei que eu tinha colocado aqui. Ó, isso é sabotagem. Mas eu tinha feito, acho que. Ai, gente, mas tá aqui. Eu achei que eu tinha colado aqui, mas é outra coisa que eu colei. Mas eu peguei, o que que eu faço? Eu pego a minha agenda, tem algum lugar. Achei. Tá na outra agenda. Eu tenho que fazer outro para colocar na agenda nova. Eu criei uma frase fortalecedora para mim, né? Que é assim, ó. Todos os dias eu encontro as pessoas certas para o meu negócio marketing. Pessoas visionárias, ambiciosas, dispostas e humildes. Essa é a minha frase fortalecedora. E aí, ao redor dela, eu coloquei todos os ganhos que eu vou ter por isso quando isso acontecer, né? E aí, essa é uma atividade legal para os dias que você está mais desanimada ou você está mais desmotivada, você olhar para o seu mantra, você olhar para aquilo que você determinou para você, né? E você se lembrar, né, de tudo que você vai ganhar ao agir baseado naquela crença. É isso que vai te fazer ficar animada todos os dias, porque a gente não fica animada todos os dias. Certo? Então, gente, para a gente finalizar, vou falar novamente. Assistam essa orientação gravada, pausando, fazendo as atividades, para que seja um momento de construção do seu mindset para 2025, de construção da sua mente fortalecedora. Faça o seu mural da vida extraordinária, coloque a sua frase, coloque as imagens que você quer, coloque as suas frases fortalecedoras, coloque aquilo que você vai conquistar, cola na sua agenda, cola no seu mural da vida extraordinária. Muitas vezes você vai precisar olhar para isso. Muitas vezes você vai ter que parar e pensar por que que eu estou fazendo isso, por que que eu vou superar essa dificuldade, por que que eu vou superar esse desafio, para que você consiga se motivar. Gente, não existe um dia que eu parei para ver a imagem da casa que eu quero construir, que eu não trabalhei melhor. Não existiu nenhum dia desse, né? E aí eu quero convidar vocês para uma atividade final, que é chamada Carta para Deus. Eu fiz a minha ano passado, né? Eu vou chegar lá em casa e vou ver essa carta hoje. Não sei se eu vou ver hoje, se eu vou ver no fechamento, tudo fininho aí. Então, você vai escrever uma carta para Deus, tá? Para você ler no dia 31 de dezembro de 2025. E essa carta tem que ser uma carta onde você vai agradecer, tá? Por tudo que você conquistou no ano de 2025, por tudo aquilo que você colocou no seu cartaz de metas. Você vai agradecer antes de você conquistar. A gratidão, gente, é uma das energias mais poderosas que existe. Eu acho que antes da gratidão, só o amor. Tem tanta energia positiva, é capaz de atrair tantas coisas boas. E quando a gente agradece por resultados que a gente ainda não tem, é o maior exercício de fé que a gente pode ter na vida. E é bíblico, né, gente? É impossível agradar a Deus sem fé. Porque a única coisa, né, vamos dizer assim, ó, o único preço que Deus pede para nós, né, para nos ajudar a alcançar alguma coisa, é a fé. Ele só pede que a gente acredite. Porque eu acredito muito, gente, isso é uma fé que eu tenho, sabe? E todo desejo ardente, sabe? Tudo que está no nosso coração, tudo aquilo que a gente deseja do fundo do nosso coração, sabe? Aquele desejo de, assim, nossa, gente, eu quero muito isso. Contar uma coisa para vocês. Hoje eu troquei os pneus do meu carro, né? Aí eu viajei no final de semana, voltei e eu senti o freio um pouco frágil, aí eu deixei o carro lá para regular. Aí trocou todo o sistema de freio lá, tá tudo novinho agora, graças a Deus, que eu vou viajar, né? 1.500 para ir, 1.500 para voltar. E aí eu peguei um Uber para vir aqui para a sala de manhã, né? Que aí eu trabalhei até meio-dia, depois peguei o Uber para pegar o carro de volta. E eu entrei num carro, e esse carro, acho que ele era seminovo. Ele tava com cheiro de novo ainda. Ai, gente, tanto que cheiro de carro novo é bom.
né? E eu determinei para mim, assim, ó, meu objetivo agora é a minha casa mobiliada do jeito que eu sempre sonhei, entendeu? Do jeito que eu sempre sonhei. Casa planejada e decorada, do jeito que eu sempre sonhei. Gente, eu vou fazer 46 já. Agora é a hora, né? E depois disso, aí sim eu quero comprar um carro 0 km. Né? Eu comprei um carro, meu primeiro carro 0 km, gente, eu comprei com 25 anos, em 60 vezes, né? Mas o meu próximo carro 0 km, eu quero comprar ele no máximo assim, né? Dar uma boa entrada e dividir sem juros, né? Mas aí eu quero aquele cheirinho de novo. Nossa, eu fiquei lá, eu falei assim, ai, gente, eu quero um carro novo. Fiquei com aquele negócio na minha cabeça, né? Olha só como é, né? Eu senti o cheiro do carro e o sentimento foi um sentimento bom, né? Que cheiro de carro novo é bom, né, gente? E eu falei assim, nossa, gente, eu quero, né? Agora eu não vou trocar, não, que agora eu foco na minha casa, mas assim que eu finalizar minha casa, que tiver tudo pago, aí eu quero, né, um carro. E eu tô invocada que eu quero uma caminhonete, mas eu sempre gostei, eu gosto muito de SUV, né? E eu gosto muito eu sempre gostei, por exemplo, da Tracker, da Tracker Blazer, né, que é uma maiorzona que tem da Chevrolet, enfim. Então, escrevam essa carta, né? Você pode fazer isso dia 31, você pode fazer disso até o final do ano. Senta, faz sua atividade, pega, escreve sua carta para Deus, agradecendo por tudo aquilo agradecendo de antemão por tudo aquilo que ele vai te abençoar no ano de 2025. Fecha, coloca no envelope, cola, guarda no lugar e se lembre de se lembrar de ler essa carta. Eu guardei a minha no lugar lá. E aí eu vou ler para ver, né, o que que eu alcancei, o que que eu não alcancei, né? É, ou reorganizar algumas coisas. Pode ser que tem coisas que eu queria lá que eu nem quero mais, que a gente muda muito ao longo do tempo, né? E basicamente é isso. Meninas, então, para a gente encerrar, você está muito loura, você não acha, não? Dá para ver lá seu antes e depois? Então, para a gente encerrar, a primeira coisa eu quero agradecer, né, pela vida de todas vocês, tanto quem está aqui no Instagram, quanto as meninas estão aqui no Zoom. Agradecer por quem está assistindo gravado, né, por essa parceria aí no ano de 2024. O ano de 2024 foi muito desafiante para mim do ponto de vista de saúde, mas eu não sei se vocês estão vendo uma trend aí no TikTok falando que o ano de 2025 vai ser o ano dos sagitarianos. Eita. Eu na fita, astrologia está dizendo, né? Vai aguentar, Raquel. Que é o ano do Sagitariano. Eu na fita. Não, mas eu estou muito animada mesmo, muito animada. Foi um ano desafiante. Foi um ano em que eu tive. Eu vivi algo que eu nunca vivi, que foi um processo de adoecimento físico, né? Eu sempre fui muito saudável, né? Extremamente saudável, mas chegou um momento em que eu realmente respeitei aquela condição, reduzi algumas coisas. Eu já identifiquei algumas coisas que eu preciso voltar a fazer para me ajudar a lidar um pouco com o estresse. E quando eu falo estresse, gente, não é um estresse negativo, né? É o estresse da conquista da vida, né? Eu sou uma conquistadora, né? Eu sou uma pessoa voltada para o crescimento, eu gosto de conquistar as coisas, e isso demanda muita energia de mim. E muitas vezes, esse ano, né, eu acho que foram tantos anos, né, que foi desde 2015 até agora, foram anos, todo ano, muito desafiante. Então, não tive, vamos dizer assim, né, não tive como é que chama? Folga, né? Não tive folga. E foi interessante porque eu identifiquei algumas coisas, eu falei assim, não, vou fazer esses ajustes aqui, mas eu acredito muito, muito, muito assim, né? Eu sei que isso advém de uma crença, né? Que eu falar que se eu trabalhasse mais eu ia adoecer, né? Então agora eu tenho declarado assim, ó, eu trabalho o suficiente para manter a minha sanidade mental e conquistar todos os meus objetivos. Eu sou muito produtiva e eu acredito muito no esforço inteligente. O que é o esforço inteligente? É quando você trabalha baseado na crença certa. Então, eu tenho declarado para mim que eu tenho saúde, que eu sou forte, eu tenho uma energia ilimitada, que eu sei administrar a minha energia, que eu consigo realizar muito em pouco tempo. Eu tenho trabalhado isso em mim, né? Eu coloco a mão assim nos lugares que eu sei que estão me causando, né, esses desafios e declaro que eu tenho uma mente perfeita, que eu tenho uma mente saudável, que eu tenho intestino perfeito, intestino saudável, né? Eu declaro assim no meu corpo tudo isso.
Eu acredito muito no esforço inteligente, que é um esforço mediante a crença certa, né? Então, quero agradecer, né, pela parceria de vocês aí. Saibam que eu estou indo, né? Mas vou ficar, dia 29 vou estar com vocês no final do fechamento. Acho que não para anoitecer na praia anoitece cedo, né, gente? Acho que é 5 horas, tá escuro. Aí vou vou estar vou estar lá em Ilhéus, no dia 29, né? Vou acompanhar o fechamento e no dia 3, né? Porque aí, como que acontece, gente? Dia 30, 31, 1 e 2, o sistema fica fechado, tá? Não tem como fazer pedido. Aí volta dia 3, aí tem as lives da Mary Kay, né? A da manhã para vocês, à tarde para mim e eu vou assistir junto com vocês, tá? Mas eu quero agradecer pela parceria de todas vocês que estão comigo, contar aí, né, com o fortalecimento dessa parceria. Eu tenho certeza, eu estou sentindo uma coisa muito boa. Eu acho que eu nunca terminei um ano tão tranquila igual eu terminei esse ano, mesmo com todo esse desafio. Não sei se é as férias que vão vir, que eu vou pra praia, descansar e tal, mas mesmo assim, estou terminando o ano me sentindo uma leveza na alma, sabendo que eu fiz o melhor que eu pude nas condições que eu tive, né? Consegui manter o resultado do ano passado, graças a Deus, mesmo diante de todos esses desafios. Com certeza, 2025 vai ser o nosso ano de ouro. Vai ser o nosso ano de brilhar muito mais do que a gente brilha, certo? Certo? Então, ó, beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Feliz Natal para vocês, feliz 2025 para nós, né? Um ano muito próspero, que o Senhor possa nos abençoar de forma abundante e que a gente possa realmente transbordar na vida de muitas pessoas, certo? Então, fiquem com Deus e até breve.